Você fica braba comigo. Queria deixar o telefone no mudo. Opa, estamos aqui ao vivo. Aí, já tá chegando gente, que beleza! Boa tarde, pessoal. Bom, a gente está aqui participando, nossa primeira participação do Design Weekend DW de São Paulo, dessa edição 2020, quase 100% virtual, mas resistindo aí, né? A gente participa do Design Weekend da semana desde a primeira, e acho fundamental esse bate-papo, a gente parar não, mas incluir separar uma semana do ano para a gente conversar um pouco sobre design, sobre cidade, sobre arquitetura. E hoje a gente vai conversar com dois queridos amigos, super profissionais da Pitar Arquitetura, que é o Nico e o Antônio. A gente vai chamar primeiro aqui o Antônio, então ele já está por aqui. Bate uma bola no primeiro tempo com o Antônio, daqui a pouco a gente chama o Nico, nosso correspondente de Paris. Cadê você, Antônio? Dá um tchauzinho aqui para eu te encontrar. Opa! Tá aqui o Antônio. Já chamamos aqui o Antônio. Espero que ele saiba operar melhor que eu. Tudo bom? Tudo bem, Paulo? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, estamos aqui em casa. Obrigado por participar com a gente desse bate-papo. A nossa ideia é conversar um pouco sobre o centro da cidade de São Paulo. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui o meu, né? E convidei vocês, porque além da nossa amizade, da parceria comercial que a gente tem, vocês também estão nesse movimento, né? Você sabe que a gente está se mudando aí de Malicuia para o centro da cidade. Compramos um apartamento no final do ano aí na Avenida São Luís. Empolgamos um pouco mais e estamos mudando da Vila Madalena para uma loja bem maior aí também na Avenida São Luís, no Conjunto Os Arcos. E vocês têm uma história um pouco parecida, só que um pouco mais adiantada que a nossa. Conta um pouquinho essa trajetória para a gente, Antônio. Não é muito adiantada, são alguns meses, né? Uhum. Tudo começou de uma necessidade, o escritório cresceu muito nos últimos anos, né? E a gente ficava numa casinha de cento e poucos metros quadrados, 140, 160 metros quadrados, enfim, para quase 50 pessoas. Então era quase inadministrável, era uma questão física mesmo, né? De 2 ou 3 corpos não ocupam o mesmo espaço, a mesma cadeira, era basicamente essa questão, né? E Sim, sim. como grande parte do nosso trabalho é para escritórios, são empresas corporativas que a gente faz, aí tem um viés um pouco diferente, né? A gente não vai para qualquer prédio, a gente não vai para qualquer laje, a gente não vai O para, Antônio, o né? Antônio, o Antônio é muito modesto, gente. Esses escritórios que ele fala que eles trabalham corporativo, é Netflix, é Google, são empresas incríveis aí de ponta, né? Que pedem por uma arquitetura muito mais cozy, vamos dizer assim, né? Muito mais gostosa de se usar, né? Não é aquele escritóriozinho com baias a cada 1,20 m e pronto, né, Antônio? Não, acho que é bem por aí. Merecidamente, o trabalho de vocês é incrível. Não, espera. Não, obrigado, obrigado. E daí assim, continuando, e daí dessa história toda de procurar, enfim, olhando as regiões, olhando os bairros, e tem bairro que é muito caro, tem bairro que é longe de serviços, tem bairro que você não acessa transporte, enfim, tem de tudo um pouco, né? A gente chegou numa fórmula e num resultado de que empurrou a Pitar para o centro, né? Por que para o centro? O centro tinha tudo aquilo que a gente queria. Tem lajes boas para trabalhar, tem aquela questão que a gente gosta de, desde o trabalho, tem uma infraestrutura não só de transporte, mas para beber alguma coisa, para comer alguma coisa, tá tudo ali muito em volta, né? O centro tem isso, né? E
tinha o que a gente queria, que acho que, eu não lembro o percentual, mas acho que 90% dos prédios tombados estão nesse quadrilátero nosso aqui, onde você está, onde a gente está e tudo mais. 90 a 75 é um valor muito, muito expressivo de São Paulo. Eles estavam por aqui e a gente queria um prédio realmente que contasse uma história, como a gente gosta de contar as histórias para os nossos clientes, dos projetos que a gente desenvolve, a gente queria ficar num prédio que contasse uma história também, que tivesse uma história já consolidada, né? E tudo isso empurrou para Itália, né? Empurrou para a esquina da Ipiranga, né? Com a São Luís. E aqui estamos, vizinhos. Legal. E aí você tem uma particularidade que você também veio morar aí pertinho. Eu vim. Eu sempre trabalhei a pé. Quando ficava em Pinheiros era ao lado do escritório. Enfim, nem era uma coisa que pensava, estamos mudando para o centro, vou morar no centro. Só que já frequentava o centro todas as semanas, né? Naturalmente eu vinha para cá, seja para um restaurante, seja para... Enfim, estava aqui sempre. E calhou de ter uma sorte ali, arranjar um apartamento que, enfim, que vagou no Copan e deu certo e acabei vindo junto, né? E agora estou no meu processo de projeto para fazer a tirolesa entre uma janela e outra, para não precisar passar pelo chão, né? Não sei se vai funcionar. E eu vim pra cá... Infelizmente, o chão dessas calçadas aí a gente precisa cuidar bastante, né, Antônio? Infelizmente. Precisa. Eles mexeram bastante aqui, né? Já em volta. Acho que já deu uma melhorada e tudo mais, mas precisa cuidar com certeza. E agora eu tô aqui, né? Eu tenho que dizer que eu respiro o centro 24 horas por dia, né? É um evento sair do centro agora, né? Eu vou num cliente, eu vou num amigo, mas eu respiro o centro 24 horas por dia, o que tem sido bem interessante. Bacana. A nossa experiência vai nesse sentido também, né? Você sabe que São Paulo há coisa de 30 anos. E quase 30 anos, são 29 anos. E eu já vim para São Paulo querendo morar no centro. O meu sonho era morar onde você está hoje, no Copan. E de cara, morei ali numa galeria, numa travessa da Barão de Itapetininga com a 7 de Abril, que é a Galeria Nova Barão, né, que tem comércio, lojas, cabeleireiros e tal, e tem uma parte que são apartamentos. Morei ali durante um ano, até conseguir me estabelecer um pouco melhor aqui, e aí morei no Copan, no 21º andar aí, lá nas alturas. Foi muito legal, foi muito legal. Que bacana esse detalhe, não sabia. Adorava morar aí, né? O Copan já estava num renascimento, assim, né? Teve uma fase aí de decadência antes disso, né? Mas o síndico aí, o Prazeres, como ele chama, ele é o prefeito, né, na verdade. Né? O seu Afonso. O seu Afonso é um delegado, né? Tadinho, prefeito. E aí, ele já tinha botado um pouco de ordem aí, né, que isso realmente passou por um período mais decadente aí não ajuda ninguém, né? Mas hoje percebe que o Copan está, inclusive, muito mais valorizado, né? Os apartamentos valem... Super. Né? Eu acho que não só o Copan, assim, a gente está falando de centro, os prédios nessa região, eu acho que é um ciclo virtuoso, né? Você começa a renovar você renova o vizinho, aí vem o restaurante, renova outro vizinho, vem outro restaurante. O centro está expandindo essa recuperação. Ela é lenta, ela tem sido lenta, eu acho que agora ela vai acelerar, assim, eu tenho certeza que ela vai acelerar cada vez mais, e ele vai expandindo, e os prédios vão se recuperando, aí tem grupo de pessoas trabalhando para que isso aconteça, né? Tem pessoas muito interessadas que isso aconteça, que todas as fachadas se revitalizem, que a gente aproveite essas facilidades que a gente tem de lei e de prefeitura que ajudam com isso, com o IPTU e com tudo mais, justamente para revitalizar essa quantidade de prédios tombados que a gente tem aqui no centro, né? E eu acho que agora, para diante, eu acho que vai ser cada vez mais rápido, Paulo, a minha percepção, tá? As coisas estão acontecendo cada vez mais. Eu acho que a gente vir para cá, você vir para cá, a megafauna que vai abrir, assim, é um com um, mas a hora que você começa a enxergar o todo, ele é muito grande. Tem um movimento mesmo que acontece, né? É um movimento que acontece para isso. Eu acredito muito, Antônio, que esse movimento em direção ao centro começou muito ali, alguns anos atrás, aí, pela Frei Caneca, né? Eu acho que foi o primeiro lugar em São Paulo que o público LGBT conseguiu encontrar um pouco mais de liberdade para conviver, e aí foi fazendo ressurgir prédios novos com apartamentos bacanas e tal, mesmo o shopping Frei Caneca, tudo isso veio.
E aí isso veio descendo em direção ali à República, onde a gente está, né? A gente tem vários restaurantes, bares incríveis aí no centro, né? Não só os antigos, mas os mais recentes, aí, Novos. desde a Dona Onça, né? O melhor restaurante do Brasil hoje está aí, né? Que é a Casa do É o Porco. porco. A gente tem lugares incríveis aí. E tem o metrô na porta, né, bicho? Você desce, tá Tem, na tem. estação do metrô, né? Que é um dos melhores metrôs do E você mundo, tem né? razão. Eu acho que ele desceu pela Fricaneca, ele que não veio pela Consolação. Quando a Consolação é meio estagnada, agora ela começou a dar sinais de É, vida, né? Agora parece que a artéria começou a funcionar. Veio pela é, Fricaneca, com certeza. Tem uma pessoa muito, uma família muito importante que eu acho que foi fundamental para essa revitalização que está acontecendo, que é o pessoal da Onça, né? É a Janaína e o Jeff. Com certeza a gente tem que sim, a Dona Onça sim. ajudou muito nessa revitalização, ela trouxe gente, ela trouxe visibilidade, ela trouxe movimento, e aquilo se alastrou, aí veio o porco, veio isso, veio aquilo, veio o setor, veio... As coisas estão acontecendo, né? É, muito bom, né? E assim, a gente está nesse quadrilátero, no Centro Novo, né? No chamado Centro Novo de São Paulo, que é do Anhangabaú, em direção à Consolação, né? Isso. É, Nesse quarteirão, que na verdade é um triângulo, né? Formado pela Consolação, São Luís e Ipiranga, né? Onde estão esses prédios que são os mais icônicos, né? Que é o Itália e o Copan, né? Um em cada esquina, mais ou menos, e a gente está no outro bico, né? Que é o Conjunto Os Argos, né? Onde a gente está levando a nossa loja para lá, né? exatamente, E, até o e, hotel. e talvez muita gente não saiba, não sei, mas além de você ter toda essa infraestrutura de transporte urbano, todos os serviços e, e, e ótimos restaurantes e bares, né? Ainda você tem, pelo fato desses prédios serem tombados, né? Você tem uma facilidade de que o IPTU, né? O incentivo que a prefeitura dá, mínimo, que eu acho, né? Deveria fazer muito mais, mas já é um começo, né? Então, o IPTU já sai mais em conta, né? Então, você gasta menos É, imposto. E o preço de laje, né, de metro quadrado, realmente é muito mais em conta, né? ele ainda é bem Isso é um justificável, tá? incentivo, né? Ele é A bem gente está marcando bobeira, a gente está bem marcando bobeira de não ocupar isso, né? Quer dizer, a gente até já ocupou, né? Mas a ideia é convidar Mas ele é muito outras. barato pelo que é, pela qualidade que tem. Ele ainda está muito É, barato ele ainda não. O residencial eu acho que ele já está equiparando já pelo que é, pela qualidade ele está chegando. Mas o corporativo, loja e tudo mais ainda está muito barato. Ainda é um bom momento para vir, é um bom momento para ocupar, né? Tem é, prédio muito bom, são antigos, mas tem prédios muito bons. O Itália é um prédio fenomenal. As muito bem galerias estão muito bem cuidado. cuidadas em volta também, são super bem cuidadas pro comercial, enfim. Então, tem muito potencial. E saindo desse nosso triângulo famoso, que esse triângulo, assim, bem ou mal, ele já revitalizou. Né? A gente está cuidando de uma pastilha no Copan, de uma limpeza de fachada aqui, de um acesso a umas Sim, árvores ali, mas já foi, né? Agora acho que é hora de aumentar um pouco esse triângulo, aumentar é, para as próximas quadras e começar a crescer. Que tem muito prédio bom, de alta qualidade nessa região, né? Que não está sendo visto. São prédios vazios. é. E acho também, você falou isso de tá num crescente, né, esse movimento. Eu fico pensando nas lojas, por exemplo, né? A gente pensou durante muito tempo em abrir uma segunda loja, ou se mudar da Vila Madalena, que a gente adora, mas estava muito pequeno, foi ficando muito pequeno o espaço para a gente. Tem a questão de estacionamento ali, né? Um lugar que você tem que chegar de carro e não tem onde estacionar, isso atrapalhava bastante, né? Uhum. E um dos motivos que a gente acabou vindo para o centro, além da nossa vontade de acreditar na cidade, tudo, né? É um desperdício que a gente vem fazendo quando não ocupa isso, né? Se a gente for querer montar um escritório em Milão, é muito mais barato você montar um pouco fora do que no centro. O centro é o lugar mais caro da cidade. É, Todos esses motivos da história, do transporte, dos equipamentos, tudo está ali, né? Então, se fosse o mesmo preço montar vamos dizer, onde você estava na Faria Lima ou no centro, a mesma quantidade de laje, mesmo assim seria mais vantagem no centro. E é mais barato, então tem vantagens a mais, né? não, A ele Galeria tem, Zago, tem. a galeria onde a gente está, as Avos, por exemplo, eu tenho. O meu sonho é fazer o que vocês fizeram, né? Isso eu acho que é muito bonito de contar, Antônio. Vocês chegaram no edifício Itália
claro, como arquitetos incríveis e curiosos, começaram a pesquisar a história daquilo, e isso acabou virando o que era para ser um folheto para falar um pouco sobre onde vocês estavam indo em Itália, acabou virando um livro incrível, né, um inédito, né, um primeiro livro sobre o edifício Virou, Itália. virou. Eu acho que isso é fundamental, bicho, e a gente quer fazer alguma coisa um pouco nessa linha pro Conjunto Os Argos, né? O Conjunto Os Argos tem uma história muito interessante também. Ele é um pouco mais recente do que o Copan, né? Mais ou menos na idade do Itália, mas e está muito largado aqui, né? Tá muito bem cuidado enquanto arquitetura, os Tá. espaços coletivos, individuais, mas está muito tem poucas lojas, são 30 e tantas lojas que tem, né? Quando a gente fechou o contrato ali, tinha 6 ou 7 ocupadas, e com a história da pandemia, algumas delas fecharam. Então a Fecharam. gente está quase sozinho ali, né? Então a gente está Ei, doido para que venham mais gente ali. Eu acho que eu estava querendo dizer essa história da pandemia, que eu acho que acabou reduzindo o custo, né? O budget que as empresas têm para investir nos seus escritórios e tal. De repente é uma oportunidade. Isso aqui fica como um convite para as empresas que estão pensando em se mudar, por que não pensar no centro da cidade, né? Inclusive em questão de custo, né? eu acho que o custo é importante, mas assim, o centro ele tem um valor agregado assim inestimável, né? A gente estava na Faria Lima, comparando lá com aqui. Infraestrutura de transporte é infinitamente melhor aqui, não tem como comparar. Faria Lima é incrível, mas você sai 6h30, 7 horas da noite, a única coisa aberta é um shopping e uma padaria, nela inteira. Assim, você tem uma coisa ou outra aberta, talvez uma forma, mas não está aberta. Não funciona. É uma via de acesso e que funciona de dia. Ela fecha às 6 da tarde. Ela fica algumas coisas abertas depois disso. E o centro, você sai, ele está funcionando. Os bares estão abertos, os restaurantes estão abertos, as coisas estão acontecendo. Então, assim, ele tem muitas vantagens, sim, né? Pelo menos é o que a gente tem visto até agora, né? Aí, voltando um pouquinho da galeria, para onde você foi, né? Eu acho incrível, né? Porque tem uma das melhores e maiores e mais incríveis peças de design de São Paulo, tá ali para visitação pública, né? Para uso público, né? É, Que é a tua é, é, escada, é, né? Não é a minha, não, é dos Alzuspin, cara. Eu descobri pesquisando, conversando com os moradores antigos ali do prédio, né? Porque a gente já chega querendo mexer na volta toda, né? A gente tem esse cupim que fica mexendo ali da Ai, soleira para dentro, né? A gente quer arrumar o corredor, trocar aquele banco cafona e botar uma coisa bacana, trocar aquela floreirinha e botar uma coisa melhor, e vai chegar na calçada, na sarjeta, na rua, né? Então, aí é bacana a gente ir atrás da história para seguir uma linha, né? Para tentar corrigir um pouco alguma distorção que possa ter tido nesses últimos tempos. E nesse vai e vem, um dia conversando, estava fazendo uma entrevista para o Fernando Serapião, né, da Monolito, que tá lançando essa semana, durante a Semana do Design, a primeira monolito sobre design brasileiro, né? Uma cobrança que eu ficava no pé dele toda vez que ia no lançamento, eu falava, Fernando, e é de design, cadê? Né? Não adianta só fazer arquitetura e não ter móvel bacana para botar dentro. Vamos fazer um design. E aí ele encarou essa coisa e fez. E aí, o dia que ele estava me entrevistando, falei para ele, né? Eu dei quase que em primeira mão, que isso foi antes da pandemia ainda, né? Acabou atrasando o livro, a revista dele nesse meio tempo. Aí ele me contou, né? Eu contei que a gente estava indo para o centro, mudando a loja e o apartamento e tudo, né? E que eu ficava um pouco só chateado pelo prédio ser do Júlio Neves, né? Que infelizmente é um arquiteto aí que tem muito poder, mas é muito ligado ao mercado imobiliário e à politicagem no pior sentido. Então, não é uma grande honra, assim, né? Não é um Niemeyer ou um Transrip, né? O mesmo Artacho Jurado, enfim. E ele falou, mas você sabe que quem trabalhou muito nesse projeto com ele foi o Pedro Paulo Melo Saraiva, que é um super arquiteto, né? Faleceu agora há super. pouquíssimo tempo, né? Foi um dos dois, junto com o Paulo Mendes da Rocha, eram os dois assistentes, formados no Mackenzie, entraram na FAO para serem os professores assistentes com Artigas, né? São figuras bem importantes. E para a galeria onde você está indo, o projeto daquilo é Jorge Zalzuspin, né? Eu não acredito que é isso, porque aquilo é tão bem detalhado, enfim, você percebe, né? O piso de granito com detalhes em latão, enfim, e jacarandá nas paredes, é uma coisa muito interessante, né? E aí comecei a olhar com mais atenção ainda esses detalhes da galeria, né? E
E aí, um belo dia, descendo aquela escadaria, ele tem duas escadas rolantes, né? Porque a galeria liga o piso da São Luís com o da Consolação, e aí se faz por escadas rolantes. Mas no meio tem uma escada, né? Dessas de descer, mudando os passinhos mesmo, que é linda. Toda atirantada, estrutura metálica, pendurada de cima para baixo, com tábuas de madeira, uma madeira escura, com uns pontinhos assim metálicos, que, enfim, está conservadíssima. Aí um dia eu fui olhar mais de perto essa escada, isso é simplesmente de jacarandá da Bahia, maciço, dessa grossura. Quer dizer, além de ter esse desenho, essa assinatura, tá lá, sobrando no meio da galeria de bobeira, uma escada de jacarandá da Bahia, com esse desenho incrível, né? A grande homenagem que a gente está fazendo aqui, o evento mais ou menos presencial, né, que a gente está fazendo durante a Semana do Design, que é revelar um pouco essa escada. A galeria também, mas a escada como foco disso, né? Que eu acho muito bacana. Aí pedi para o Fernando Serapião, ele fez um texto incrível, assim, e, enfim, a gente está desenvolvendo ali, fazendo um ensaio fotográfico e vamos ampliar isso. Então, fica um convite aqui para ir subir, descer essa escada. Se quiser entrar na obra que a gente está fazendo ali da loja também, a gente está ali essa semana à disposição. Mas é uma joia incrível, assim. Quando eu vi que era jacarandá aquilo, além de ser com aquele desenho incrível, foi de arrepiar. Você foi uma das primeiras pessoas que eu liguei e contei essa história. Realmente é muito lindo. Virou ponto de visitação, né? Não só a loja, mas a escada, né? Agora quem vem para o centro tem que passar pela escada também, né? Porque onde você encontra uma escada do Zazupim aberta para visitação pública, né? Assim, não existe. Não existe. E o Fernando, nesse ensaio que ele fez, eu pedi para ele escrever um textinho, um parágrafo, para a gente fazer um totem ali, com uma foto do Zazupim, e fazer essa homenagem, né? Que ele acabou de falecer. E o Fernando se empolgou, apesar de eu ter pedido assim de um dia para o outro, ele se empolgou e fez um textão, né? E disse que ainda quer mexer e ampliar mais, porque tem muito mais história para contar, e eu também tenho algumas que eu descobri ali que eu quero trocar figurinha com ele, né? Mas o Zazupim teve essa importância muito bacana naqueles anos ali, né? Nos anos 60, né? 50, 60, de ser um dos primeiros arquitetos, né? Não só ligado ao design do mobiliário, mas arquitetura de interior, né? E a gente tem uma tradição da escola paulista de não dar muita importância para isso, né? Engraçado, né? A gente vê obras incríveis de arquitetura brutalista, a escola paulista, aqueles móveizinhos lá que, né? De chorar, né? Não está conectado com coisa. E ele conseguiu fazer isso, né? Ele fez uma loja da Air France ali na Avenida São Luís, né? Aliás, ali era o polo, né? Das agências aéreas e todas, né? Exatamente. E aí eu acho que vale um resgate disso. Como isso não fica tanto quanto o design, né? Porque as lojas, muitas de dono, muitas de sujeito que não entende aquela história e transforma tudo, né? Então tem pouco registro, mas ele fez muito trabalho, trabalhou muito como design de interiores, assim, acho que é uma coisa que vale a pena resgatar, né? Tomara que tenha algum estudioso aí que se interesse por isso e mergulhe nessa vereda aí do Zazupim, que é muito importante, coisa muito chique, é muito fino. Vale muito a pena, e assim, falando nisso, se a gente olha pela região também, assim, essas preciosidades a gente vai encontrando, né? Onde foi a Varig, ali em cima, onde é Primo Rossi hoje, ali na Consolação, do ladinho do outro acesso teu, Sim. Tem as luminárias penduradas originais da década de 60, 56, 60, mais ou menos dessa época, também, que eles restauraram, a Primo Rossi restaurou as luminárias, colocou de volta nos dois acessos do prédio. Então, quando a gente para olhar essa região, tem muita coisa interessante. Se perdeu muito, claro, o tempo foi matando, mas sobraram algumas coisas peças bem interessantes daquela época, né? Tem que ter um olhar para isso. E olhar a gente tem, né, bicho? Deixa a gente solto ali, a gente vai coisas. O importante é conversar e se encontrar mais e falar sobre essas coisas e aprender a valorizar junto isso, né? E trazer mais gente para essa história, né? Com certeza. Acho que esse que é um pouco o nosso papel, né? Pena que o Instagram ainda não inventou uma história da gente conversar a 3 ou a 4, né? Esse papo poderia ser diferente, né? Mas eu agradeço você e vou chamar o Nico aqui. Tá ótimo. O papo acompanhando a gente ali. O papo estava ótimo, Paulo. Um abração. Obrigado, aí. Querido. Bom papo comigo. Vou continuar assistindo do lado de cá, tá? Tá bom, querido. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tá, obrigado.
Cadê o Nico? Dá um tchauzinho aqui para mim, Nico. O Nico está morando em Paris, né? A Pitá, para quem não sabe, abriu uma filial em Paris. E o Nico, que não é bobo nem nada, adora, tem rodinha nos pés, se mudou para lá e está botando para funcionar esse. Cadê o Nico aqui? Responder. Fazer transmissão ao vivo. Então vamos chamar ele para bater um papo aqui com a gente. Aê, salve! Estava Salve, amando os comentários. eu não Boa consigo tarde. acompanhar, eu estou meio lento com isso. Vou ter que ver depois. Obrigado. E aí, querido? Como é que Aqui tá essa vida aí? estamos. Estamos bem aqui nessa nova loucura de novo. A gente está confinados de novo de lockdown. Então, É, tipo, mantendo o bom humor dentro de casa. Mas legal. estamos bem, está tudo indo bem. Tipo, não reclamo de nada. É um Ah, lockdown que ótimo. simpático. Tipo, como os amigos falam, tipo, você está fechado no centro de Paris. Isso não dá para reclamar, sabe? Ah, que bom, que bom. Eu queria aproveitar que você citou centro de Paris, Nico. Eu estava conversando, você acompanhou aqui com o Antônio, falando dessa coisa do centro, óbvio, né? Que é um assunto nosso mesmo. E queria que você comentasse um pouco, né? Você nasceu na Argentina, parece que ficou lá só para nascer, já botaram rodinha na maternidade, você já foi embora para o aeroporto e não parou de rodar por grandes cidades aí, né? Conheci aqui em São Paulo o apartamento que você morou, restaurou, incrível, né? O Vitor, Sim, né? é. Do edifício do do Paulo Mendes, apartamento super original, lindo, lindo. Conta um pouco pra gente como é que você vê essa coisa da diferença, né, de São Paulo em relação a Paris, outras cidades que você morou, esse valor que se dá ao centro, né? Como é que você acha, onde é que você acha que está a chave para a gente mudar um pouco o nosso Eu acho, jeito aqui eu de acho que dar de tipo, olhando assim de fora, obviamente, tipo, a coisa que mais me apaixonou de São Paulo, a primeira vez que eu coloquei um pé em São Paulo, uns, sei lá, 15, 20 anos atrás, de férias, foi o centro da cidade. Tipo, a gente ficou apaixonados por aquela loucura de ver uma espécie de Wall Street gigantesco, com topografia, com viadutos, com parques, com floresta amazônica, com prédios incríveis, tudo uma coisa em cima da outra. E foi assim, tipo, amor à primeira vista. A gente sempre, desde aquela vez, a gente sempre sonhou com o centro de São Paulo. Coisas da vida, a gente acabou morando lá, né? Mas para mim foi o cartão postal. Tipo, depois daquela primeira viagem, o que eu mais lembro é do centro. Depois voltando outras vezes, fui tipo relembrando a Paulista e outras tipo outros elementos que depois viraram um pouco mais ao meu dia a dia. Mas daquela época o centro me marcou muito. Então acho que o que acontece em São Paulo não é nada diferente do que aconteceu em tantas outras cidades que eu conheço onde eu morei. Se a gente pensa, eu morei em Nova York, morei em Xangai, enfim, morei em Barcelona, enfim. Todas as cidades têm um certo paralelismo, só que aconteceram em momentos diferentes da vida. Hum, De centros históricos abandonados, de downtowns totalmente abandonados, perigosos, escuros, com prédios vazios, ocupados, enfim, aquela coisa do que a gente vê nos filmes em Nova York dos anos 80, do mercado do crack e tudo mais. Isso era o que hoje é o Soho de Nova York. Então, tipo, acho que as coisas acontecem igual em todos os lugares do mundo, mas as coisas vão acontecendo em momentos históricos diferentes. Em algumas cidades aconteceu nos anos 90, outras aconteceu antes, tipo, eu moro aqui a uma quadra do Centro Pompidou, que para mim uhum. tipo, é o primeiro exemplo grande de intervenção urbana numa área muito deprimida, muito pobre, muito abandonada da cidade, que fez que a cidade virasse de ponta cabeça e se criasse um novo polo econômico, comercial, turístico, enfim,
que foi essa parte do centro de Paris. Mas a mesma coisa aconteceu em Barcelona. Eu fui morar em Barcelona no ano 94. Uhum. 94. Eu tenho muitos Uhum. anos, só que não parece. Fui morar em Barcelona no 94, que era a época onde não estava abrindo o Museu de Arte Contemporânea, o MACBA, no meio do Raval de Barcelona. Naquela época, o Raval era o bairro da droga, que na Europa não era crack, era heroína. Era o bairro da heroína, era o bairro da prostituição, era extremadamente perigoso. Era um bairro impenetrável, com ruazinhas estreitas onde ninguém entrava. E se você entrava, com certeza você não saía. E olha agora, tipo, apareceu um museu, apareceu um centro cultural, apareceram hotéis, abriram uma rua no meio, abriu. Então, teve muita intervenção tanto das pessoas, mas também dos governos municipais, dos governos estaduais, para mudar um pouco essas dinâmicas do centro das cidades. Então, acho que São Paulo Uhum. não é nem mais nem menos que a mesma coisa, só que, tipo, 20 anos depois. A gente sempre tem a sensação de que os problemas do Brasil são maiores que os problemas do resto do mundo e que as coisas do Brasil são mais difíceis de solucionar que as coisas do resto do mundo. Quando a gente olha para trás, é, é a mesma coisa. Tipo, como Questão de tempo, talvez, né? Que você está falando de cidades que são mais antigas, né? Que já passaram por isso, né? é uma questão de tempo, é uma questão de primeiro uma questão das pessoas redescobrirem a parte maravilhosa do que são esses bairros, o que é morar no centro e trabalhar no centro. Eu acho que as pessoas esquecem a qualidade de vida que dá até morar e trabalhar no mesmo lugar. Temos sempre a sensação de que a gente tem que ir mais e mais longe para morar melhor e a gente tem que demorar mais e mais tempo para ir a trabalhar. E às vezes, tipo, pensar em, sei lá, Paris está criando um sistema para 2030 que se fala cidade de 15 minutos, onde a tua vida do dia a dia acontece a 15 minutos de bicicleta da tua casa. Então, tipo, trabalho, comércio, enfim, serviços, tudo mais, tem que criar microcentros onde as pessoas comecem a ter uma vida um pouco Uhum. mais útil, né? Tipo, e não demorar, perder 2 ou 3 horas por dia indo de A a B, quando você poderia morar na frente onde você trabalha, né? Mas quem promove essa coisa que você está falando, né? Essa iniciativa é de quem? É da prefeitura aqui. É uma questão da prefeitura, mas tem uma série de elementos associados, logicamente. Tipo, não dá para fazer do jeito que era feito nos anos 90, tipo, gentrificar um espaço da cidade que de um dia para outro tá bom. Fica renovado, limpa as fachadas, mas multiplica por 15 o preço dos aluguéis e Sim. do real estate, e aí as pessoas que moravam lá têm que ir embora. Então, agora, acho que as pessoas estão começando a entender que muitos exemplos e coisas que foram feitas antes ou hoje não funcionam e que a gente tem que ter um pouco mais de política, né? Então, aqui, por exemplo, tudo começou com o sistema de proteção do preço do aluguer. Então, tipo, tem um máximo por lei que você pode cobrar de aluguer, dependendo do metro quadrado da propriedade. Então, tipo, não é muito mais caro morar hoje tipo, nos 6 bairros centrais de Paris do que morar nos 18 bairros centrais de Paris. Quando você sai da área metropolitana, sim, aí o preço é muito mais barato, mas acho que tem que ter políticas de controle, né, do valor imobiliário para não criar uma bolha é, de, de, de real estate, mas também isso tem que vir com uma série de ajudas fiscais para as empresas se estabelecerem em áreas da cidade um pouco menos favorecidas, Uhum, criar um uhum. sistema de transporte urbano, tanto de transporte público como de micromobilidade. Por exemplo, aqui acho que criaram 300 quilômetros de ciclofaixa durante a pandemia, uma coisa assim. Enfim, foi uma coisa absurda. Fecharam muitas ruas para fazer ruas pedestres, seguindo o modelo que foi feito em Barcelona, das superquadras. Enfim, eu acho que tem que voltar a trazer essa ideia de que a rua é de todos, que a Uhum. rua é um sistema de transporte e não só um sistema de transporte fechado dentro do carro, sino que as ruas são camináveis, você pode ir de bicicleta, tem que ter comércio de rua, tem que ter boa iluminação.
Obviamente a prefeitura tem que investir em ter boas calçadas, boa iluminação, limpar um pouquinho, fazer acessível, enfim. Mas são coisas que... O que mais garante segurança é ter vida, né? Quando você tem vida, as pessoas sentem que aquilo é delas e cuidam, porque é da gente, a gente cuida, né? Exato, E exato. pelo que tu está falando dessas experiências, né? É, dessas outras metrópoles por onde você morou e passou, enfim. É, a coisa é sempre muito natural, né? Não natural sozinho, mas ela natural no sentido do crescimento de uma planta, de uma raiz que vai se, né, vai se fazendo aos poucos, né? E em alguns momentos, como em Paris, por exemplo, nessa região do Pompidou, né? Eu me lembro que isso estava bem no meio da faculdade de arquitetura, quando surgiu essa história, né, do Pompidou e tal, e a gente tinha aulas até que, inclusive, reportagens que saíam, o efeito Beaubourg, né, o efeito Pompidou, Uhum, né, porque não é que a prefeitura entrou e revitalizou uma área toda, né, ela plantou uma árvore, né, vamos dizer assim, frutífera no meio da cidade, né? Ela promoveu um concurso, enfim, escolheu a dedo e fez um edifício que a princípio não teria muito a ver com em volta ali, porque as pessoas não iam conseguir chegar, porque atravessar aquilo era perigoso, degradante, tudo. E aquilo acabou se espalhando, né? Ele foi se enraizando e gerou essa coisa natural, né? Eu acho que talvez seja um misto, né? Se a gente for tentar achar uma fórmula de prestar atenção, de olhar como é que está uhum. aquele lugar, né? E ter alguma ação talvez pontual, no caso do Pompidou foi bem pontual, né? E quanto mais pontual, né? Mais acupuntura, né? Acupuntura urbana, que talvez o Jaime Lerner diz aqui, né? Na Sim, teoria dele de Curitiba e outros lugares sim. onde ele trabalha, né? De você cuidar de alguns pontinhos e tudo aquilo tá ligado, né? E isso vai ajudando, né? Vai irrigando de alguma maneira, naturalmente. Quanto mais naturalmente, né? Você não tem uma transformação de uma vez assim que as pessoas têm uma dificuldade de se identificar, né? Aquilo vai se transformando aos poucos, né? E às vezes é questão também de saber, tipo, muitas vezes tem exemplos muito claros de cidades que se transformaram até sem política nenhuma, tipo, só por causa de algumas tribos urbanas ou algumas indústrias ou de uma tipologia é, de pessoas ou de comércio que começaram a mudar para algumas áreas da cidade um pouco mais alternativas para ter espaços maiores, para ter maior liberdade. Então, tipo, Uhum. desde antes que vocês estavam falando com o Antônio do público LGBT, que muitas vezes são pioneiros dessa nova colonização das cidades, É, até os movimentos dos grandes artistas, de procurar espaços maiores para ter ateliês de trabalho, que depois viraram áreas onde as galerias de arte se mudaram, criaram distritos mais artísticos e que depois virou um boom, pensando em, sei lá, o Soho de Nova York, ou pensando em Wynwood em Miami, tipo, que eram espaços sim. extremadamente degradados que viraram polos mundiais, né? Então, às vezes, o Chelsea, em Nova York, também, tipo, era a área dos docks, da parte portuária da cidade, que era uma área Sim. extremadamente degradada, e foram as galerias de arte que foram as primeiras em ir para uma Claro. área, tipo, aqui tem espaços grandes, tem galpões, não custa nada, é barato, vamos para lá. E Sim. isso movimentou um espaço onde hoje tem hotéis, restaurantes, museus, enfim. Quando eu fui morar em Nova York, era no 2004, tipo, o Meatpacking tinha, sei lá, duas lojas e duas galerias. Uhum. Agora tipo, é totalmente reconhecível. Então, acho que muitas vezes a mudança é muito mais rápida do que a gente acha e não precisa de fazer coisas tão pirotécnicas como seria tipo, o Pompidou ou o Guggenheim de Bilbao, sabe? Às vezes é colocar uma boa iluminação na calçada, reparar as calçadas e fazer elas acessíveis e as pessoas já começam a ir sozinhas. Acho que a gente tem um problema muito, muito grave, eu acho que no centro de São Paulo, que a gente tem muitos edifícios ou salas ou coisas desocupados, né? Uhum. Que você não tem em Paris e outros lugares, você não tem. Tá certo que leva um tempo, né? Mas a gente fica muito sujeito, né? Parece que a política aqui depende muito. A política sempre esteve ligada à economia e a tudo isso, mas aqui acho que os nossos políticos talvez dependam muito mais de especulação, né? Porque Sim. você tem um espaço. Eu fico imaginando, né? A galeria onde eu tô, que tem, sei lá, 20 lojas
vazias e fechadas, que são basicamente de uma mesma família, são 5 donos herdeiros, aquilo tudo, né? E que tem outros negócios muito mais rentáveis e tal, e não dão muita atenção para aquilo, né? Não é que um sujeito tem uma loja que precisa alugar e precisa se manter com aquele dinheiro, É. né? Então aquilo fica fechado. E em termos de cidade, né? Se você pensar na coisa, na função social, né? Que cada construção que está dentro da cidade tem que ter, né? Porque aquele conjunto de galerias ali, de lojas fechadas, um apartamento fechado, aquilo corresponde a uma porcentagem do metrô República que está ali, que é um investimento público muito caro, né, de se fazer e de se manter, né, que está ali para uma coisa que está fechada. Não está certo isso, né? Acho que talvez um controle maior da prefeitura, né? Fica uma dica aí. Agora a gente vai ter eleições aqui para prefeito domingo, né? Quem sabe a gente consiga botar alguém que olhe um pouco melhor para isso. Acho que falta bastante essas melhorias, né? E são coisas, pequenos cuidados, né? Às vezes você colocar uma norma e se desligar um pouco dessa coisa da especulação, né? A gente está cansado dessa especulação toda. Acho que tem que cair na real e olhar e fazer as coisas de coração, né? E colocar regras, isso que você falou do controle do preço do aluguel, né? Acho importantíssimo, né? Que Paris já está nesse nível, né? De controlar, de botar um teto, né? A gente está aqui, precisa botar um piso, né? Precisa botar, olha, você não pode, um imóvel vazio durante um ano, filho, o teu IPTU multiplicou por 10. Né? Pois acho que... Durante 2 anos, ele ficou por 20. O sujeito tem que se ligar, porque ele está ocupando, ele tá gerando um gasto público, né? Ele está se enriquecendo às custas do espaço público. Sim, e a verdade algumas cidades europeias adoptaram essa medida de subir os impostos aos imóveis vagos. Acho que Barcelona foi uma delas, tipo, porque teve um momento muito alto de especulação na Espanha, onde as pessoas compravam, estavam fechados e revendiam um ano depois. Então, tipo, os governos municipais começaram a aumentar as taxas. Tipo, se você não coloca o teu imóvel no mercado, seja para alugar, para vender ou para alguma coisa, você não pode manter ele totalmente fechado tanto tempo. E até pensando que o centro de São Paulo, a verdade, dos poucos lugares que eu conheço na cidade, que já foi projetado de um jeito muito misturado e muito democrático. É um espaço onde você tem apartamentos de 500 metros quadrados com lareiras e mármore em todos os cômodos e tem kitnetes no prédio do lado mesmo, de 30 metros quadrados, que para a época que foi construída nos anos 60, 70, era habitação social. Então, a gente já tem esse mix, já foi feito no bairro. Tipo, não é uma coisa que a gente agora tem que sair arrumando. Sei lá, a gente fala muito, lembra daquelas falas que a gente teve junto, daquelas conversas, tipo, Pacaembu, são todas mansões, a gente faz o quê com as mansões? Tipo, o centro não tem esse problema. O centro já foi projetado para uma convivência de todas as classes sociais juntas. Então, tipo... tem um passo avançado. Tipo, foi feito de um jeito inteligente. Temos o Copan, onde tem apartamentos de 30 metros e apartamentos de 250, sabe? Então, tipo, já tem uma planificação democrática. Então, acho que agora arrumar é um pouco mais simples, né? Tá fácil, né? Isso é uma conquista, é um mérito, acho que dos arquitetos, não, dos arquitetos modernos que são reconhecidos e que tem prédios nessa região, por exemplo, aí em torno da Avenida São Luís, era basicamente uma chácara que depois se dividiu em 10 casarões, né, cada um com seu quintal, e aí eram só mansões, né, e isso foi transformado muito rapidamente ali, né, nos anos 40, 50, 60, né, até 60 foram os últimos prédios a serem feitos na São Luís, e nesse sentido, justamente, né? Na São Luís, mais especificamente, até os apartamentos são quase que todos muito grandes, né? Mas você vai ali atrás do Copan, outros edifícios aí muito pertinho disso, você tem realmente esses, né? A primeira ideia do Copan era essa, né? Eu estou lendo um livro agora que é incrível, recomendo a todos, que é uma trilogia sobre o Copan, né? Que é do professor... como é que ele chama? Pega ele para mim, por favor, neguinha. Lê. Pega o livro ali, por favor, do Copan. É o professor da FAO, né? Carlos Lemos, que foi o arquiteto representante do Niemeyer em São Paulo, né? Ele acompanhou durante os 17 ou 18 anos da construção do Copan, né? Foi ele que tocou o Copan, né? O Niemeyer no Rio de Janeiro, e ele era o escritório do Niemeyer aqui em São Paulo. É um livro incrível, ele conta toda a história, as fotos, é muito incrível. No final tem todas as plantas, como era o projeto original e como é que acabou sendo feito, né? E o projeto original era exatamente isso, né? Você tinha
Tem a kitnet pequenininha ali no bloco B, tem a kitnet um pouco maior, que divide um quarto ali com um armário, foi onde eu morei, né? Depois você tem o de 2 dormitórios, o de 3 dormitórios, né? Onde mora ali o Antônio, depois tem outro que são 4, e tinha outros maiores ainda que tinham até varandas. Os 2 últimos blocos, né? Pegou uma desandada aí e foi sendo construído assim, né? Como várias torres, uma colada a outra, né? E aqueles apartamentos maiores acabaram se transformando em menorzinhos, em kitnet, né? E até ele fala no livro, né? Porque a ideia era atender um pouco a habitação social, né? A coisa de ter a casa própria, né? Porque aquilo foi um banco que financiou e depois ele quebrou no meio do caminho, foi passado para o Bradesco. Acabou que no final das contas não foram imóveis próprios para a classe para essa habitação social, né? Pessoas chegavam e compravam 5 apartamentos e botavam de aluguel e continuam até hoje, né? Mas enfim, aí é o jeitinho brasileiro que infelizmente a gente tem que diferenciar do resto do mundo, né? A gente tem uma mistura aqui que promove isso, infelizmente, né? Mas enfim, o fato é que os arquitetos conseguiram fazer essa transformação, né? Acho que está muito na mão do arquiteto, né? Porque um cliente chega para pedir um empreendimento para você, geralmente ele não tem exatamente, ele não sabe exatamente o que ele vai fazer, senão ele teria feito e pronto, né? Já direto, né? Contrata um desenhista e manda fazer. Ele contrata um arquiteto que pensa e que tem ideias e tudo isso, e aí você tem, né? A gente como arquiteto tem eu acho que tem essa obrigação, né, de tentar colocar uma coisa um pouco mais para o sentido que a gente acredita, né? Não só para realizar aquele edifício, aquele evento que vai favorecer economicamente, financeiramente o proprietário. Claro que tem esse lado, mas também dá para pensar um pouco na história. Eu acredito muito que os arquitetos, até pela ideologia, né, esses arquitetos modernos que fizeram esses prédios nessa região onde a gente está, tem muito, a gente tem muito mérito, né, de terem conduzido um pouco para esse lado. Exato, eu acho que também não só a tipologia do apartamento, mas também as tipologias dos prédios, né? De ter as áreas dos térreos abertas nas calçadas, de criar aquelas galerias abertas com fruição pública, enfim. É o que falávamos, tipo, qual é o resultado do centro? Por que o centro é tão maravilhoso? Porque tem calçada larga, tem lojas abrindo diretamente na rua, não tem recuo, não tem uma grade na frente do prédio, enfim, são prédios muito mais abertos na cidade, né? Tipo, que tem um diálogo muito mais aberto com a pessoa que vai passando na rua. Então, acho que isso para mim não tem preço. Tipo, você conhecia onde eu morei lá em São Paulo, tipo, obviamente não era o centro, bem não o centro, mas enfim. O que a gente gostava do nosso apartamento era basicamente que era o único apartamento que não tinha eclusa grade, 3 grades, 5 eclusas e não sei o que. Você chegava na porta e abria. Então, tipo, era uma coisa bem bonita. E era um prédio, bom, ainda é, né? Tipo, um prédio seguro. Por quê? Porque tem iluminação, estava bem cuidado e tinha uma pracinha com banco. Então, tipo, sempre tem alguém sentado no banco. Então, não virava um polo escuro da cidade, sabe? Virava um lugar sempre com um pouco de vida. Então, isso acho que é aplicável a qualquer lugar e a qualquer estrutura urbana. O importante é cuidar a porta de casa, né? Essa coisa de ser permeável é muito interessante, né? Uhum. A gente tem no centro de São Paulo, né, esses conjuntos, né, que a gente chama, que surgiram ali nesses anos aí que a gente está falando, né? Começou pelo Conjunto Nacional na Paulista, né, que foi o primeiro grande conjunto a misturar vários usos, né, de comércio, habitação, escritórios, né? Uma grande garagem que resolve tudo aquilo. Mas no centro da cidade a gente tem galerias importantíssimas, né? Tem a Metrópole aí, né? Em frente às árvores, e mais para o centro tem várias outras, que quando você coloca as pessoas convivendo, né? Acho que tem um ditado, né? Muito simples. Conversando a gente se entende, né? Paulo Mendes da Rocha fala, as cidades foram feitas para a gente conversar, para se encontrar e conversar. Então, a hora que você bota as pessoas de várias idades, várias classes, vários que queira, conversando, elas se entendem, né? Porque a gente veio tudo da mesma origem, né? A gente tem alguma conexão em algum lugar, né? O que não faz sentido realmente é isso que você está falando, que é essa história de você colocar um muro, e separar como se daqui para cá você pudesse ser feliz porque você é rico né? E daqui para cá o resto aqui se foda, né? Isso não vai existir, né? Ou a gente vai todo mundo junto ou não vai para lugar nenhum, né?
Tem um sujeito que é um pensador que eu adoro, que ele é um líder indígena, né? Que é o Karnak, né? Ailton Krenak, desculpe, né? Que é da região ali do interior de Minas Gerais. Ele é um cara incrível, assim. Ele escreveu um livro de só o título, você não precisa nem abrir o livro. Ele se chama assim: O Amanhã Não Está à Venda. Entendeu? Então você não vai comprar o teu futuro botando uma grade e se isolando. Uhum. Não dá, né? A felicidade é coletiva, não existe, não tem outro jeito. Exato, eu acho que também é tanto mais agradável quando pessoas diferentes moram no mesmo lugar e não quando tipo a cidade é diversificada por tipologias que são todas iguais. Tipo, aqui moram todos os, sei lá, os financeiros, aqui moram todos os advogados, e aqui moram todos os criativos, sabe? Isso é muito chato. As pessoas têm que começar a se misturar um pouco mais. É muito mais divertido ter um vizinho em cima que não tem absolutamente nada a ver com você do que ter uma pessoa que é exatamente igual que você. Então, acho que essa mistura de pessoas, esse melting pot, é o que cria a cidade. Senão, tipo, a gente moraria em vilarejos e a gente ainda continuaria casando com as pessoas da mesma família. Sabe? Tipo, então, acho que é muito mais bonito pensar que as grandes metrópoles do mundo é o lugar onde todas essas pessoas de trilhões de backgrounds diferentes se misturam e convivem. E não, tipo, chegam todas no mesmo lugar para depois ficar cada uma afastada no seu cantinho. Então, sei lá, para nós o centro representou isso. Tipo, foi um lugar onde todo mundo é bem-vindo. É isso aí. É isso aí. Já fui lá, visitei, adorei o escritório de vocês, ficou incrível, né? Tá Além dessa bonita, né? preocupação, tá lindo, lindo, lindo. Adorei aquele bar secreto lá no fundo, bicho. Não vejo a hora de vocês inaugurarem aquilo, né? Tem que virar o point dos drinks no final do dia. Só que, tipo, com essa Poxa, aquela pandemia, vista ali na esquina do Itália, o que é aquilo, né? pois é, os Lindo, nossos lindo, lindo. speakeasy, os speakeasy da Pitá. Maravilha, e virou um showroom incrível, né? Essa Ficou. preocupação toda com a sustentabilidade também, né? Uma coisa que a gente tem aqui, vocês têm isso na veia, né? O sistema todo inteligente, né? Conta um pouquinho disso, eu acho que é legal, né? A verdade, tipo, a gente não criou nada novo, a gente aproveitou a inteligência desses arquitetos maravilhosos que criaram prédios que as janelas abrem, ventilam, tem brise, tem proteção solar. Então a gente aproveitou tudo isso para dar tipo, a gente modernizou esses sistemas, então a gente ampliou com a tecnologia que temos hoje de controle lumínico, de controle acústico e térmico e tudo mais, mas na verdade tudo se apoia na inteligência do prédio. Tipo, É. foram prédios pensados para o lugar, não era prédios importados de outros climas, como a gente vê em outras áreas da cidade, aquelas caixotas de vidro, onde é Uhum. impossível morar se você não tem um ar-condicionado bombando o dia todo. Então, a verdade, o centro também oferece essa coisa muito mais real. Tipo, os prédios foram pensados e projetados para o clima tropical onde a gente mora. Então, a verdade, tipo assim, a gente pecou de sustentáveis, mas é que o prédio estava aí, sabe? A gente só aproveitou a estrutura existente. E é um prédio que, é verdade, tipo, eu fui pouco porque a gente mudou, eu já tinha mudado para Paris e fiquei meio confinado aqui um tempão. Sim. Mas é verdade que é um lugar onde você quase não precisa de ar-condicionado. Durante o dia você quase não precisa de iluminação artificial. Sempre a temperatura é boa, passa o ar, a luz é maravilhosa, os brises controlam muito o isolamento. Então, tipo, tem um conforto muito bom. A gente percebeu isso, tipo, a gente aproveitou. E outra coisa que a gente incentiva, tipo, para as empresas, é muito mais agradável trabalhar num lugar onde você pode abrir a janela do que É, ficar permanentemente dentro de uma estufa. É bem mais agradável. Então, é, a gente aconselha. Toda vez que a gente puder, a gente abre a janela. é. A gente entra nesses prédios, né? Isso aconteceu na loja que a gente alugou, como no apartamento que a gente comprou aí no Conjunto Os Arvos, né? O negócio é muito menos construir, muito mais tirar os excessos, né? São tantas paredes de gesso, divisórias e forros,
para embutir iluminação, né? Você vai, parece que vai se espremendo ali. É Na verdade. loja, então, que foi transformada muitas vezes, né? A loja que a gente pegou ali, eles tinham forro em cima de outro forro, outro ar-condicionado antigo, a gente tirou tudo. Não tem, não precisa ter ar-condicionado. A loja está dentro de uma galeria, ela tem uma ventilação natural, tem uma inteligência que foi feita. Eu lamento que a gente tenha que chamar tanta caçamba para tirar tanta porcaria que foi colocado, né? Isso é uma questão que pesa no meu coração, na minha consciência, né? A gente manda para os aterros e tal, mas bicho, tem que tirar tudo isso, mas não tem outro jeito, né? Tem que tirar que nem, enfim, a Tem que gente tem que limpar limpar. a área, voltar um É, pouco na origem, né? A gente não precisa de tanta coisa, não precisa de tanta parede, tanta divisória, tantas baias, né? Pelo contrário, né? A gente precisa de liberdade, né? sim. Para ser quem a gente quer É, ser, né? É isso, os né? espaços têm que respirar, tem que... Eu acho que temos que ir até a história dos espaços, né? Tipo, tirar todas as cascas, é tipo arqueologia. É, Vamos, a gente vai escavando até chegar na história é, original dos espaços. E aí a gente é. expor ela, né? De algum jeito. A gente tem na loja um subsolo, são 3 pisos, né? Tem o térreo na Avenida São Luís, ali, coisa de 60 metros, aí tem um mezanino, que é metade da área, né? Com o pé direito duplo, que você vê a galeria toda lá de cima. E depois tem um subsolo, que são 150 metros, é um quadradão com um único pilar ali, um pouco deslocado, né? E a gente começou a descascar aquilo e tirar forro, tirar instalações antigas e coisa que estava ali pronto para promover um incêndio, sei lá o quê. E a gente descobre uma laje nervurada, né? Aqueles caixões abertos para baixo, com a forma ainda que foi feito, né? Uhum. E foi descascando aquilo, bicho, é uma construção incrível, assim, você vê que foi feito manualmente, que é uma época que estava muito ainda incipiente essa coisa, não era nada de formas de fibra, ou sei lá o que, era tudo de madeira e feito com aquilo, e a gente está revelando tudo isso aí, que é o mais bonito de tudo, né? Chegar É, na essência, né? pois é. Nosso tempo está acabando, Nico. Daqui a pouco vai cair de repente. Quanto tempo falta? É verdade, temos uns 2 minutos. 2 minutos. É. É. Mas fala o que você quiser, querido. O que é a vida? Olha, eu acho que o que a gente tem que fazer é curtir tudo, sabe? Tipo, os espaços, a vida, os amigos e a gente se encontrar muito. E É, nesses momentos agora que está cada um na sua casa, é o que mais faz falta, os lugares de encontro. Então, tipo, pensar aquelas pessoas que moram sozinhas e passam o dia inteiro sozinhas dentro de um carro, agora que a gente está sozinho por obrigação, é muito melhor pensar em estar na calçada, sentado num cafezinho, na rua, com os amigos, é. né? Então vamos Daqui a pouquinho a promover, gente vamos está. promover isso. Daqui a pouquinho a gente está. Em São Paulo, em Paris, a gente vai estar junto aí na calçada tomando um cafezinho. Obrigado, querido. Isso. Obrigado pela participação. Adorei o Obrigado. bate-papo. Eu também, obrigado a Tomara que a você. gente tenha conseguido plantar uma sementinha aí e trazer mais gente aqui Vamos. para a nossa vizinhança. Olha, a gente, todo dia a gente sabe de alguém mais que está mudando para o centro, então vai virar um bairro bem bacana. Legal, Vai. legal. Tomara. É. Oxalá. Obrigado, Bom, querido. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.